Bom dia, alunos do Colégio Ciência e Educação. Ainda por motivo de falta de estrutura na nossa escola em recebê-los, nós, professores da disciplina Química, estamos propondo uma nova atividade. A atividade, ela deverá ser entregue assim que as aulas retornarem. Essa nova atividade, ela irá ser sobre o conteúdo cinética química. Conteúdo esse que nós já trabalhamos na sala de aula. Bem, eu vou fazer uma breve introdução sobre o conteúdo cinética química. Estudamos na sala de aula que a cinética é o capítulo da química que estuda a rapidez com que as velocidades acontecem. É interessante discutirmos que hoje, no nosso mundo atual, algumas reações nós podemos controlar. E, em algumas situações, nós queremos que essas reações sejam mais rápidas, em outras situações, queremos que essas reações sejam mais lentas. A exemplo das reações que envelhecem o nosso corpo, nós sempre queremos que elas andem um pouco mais devagar. Já quando estamos com uma dor de cabeça, por exemplo, nós esperamos que a ação do medicamento, as reações provocadas por esses medicamentos, sejam mais rápidas para aliviar essa dor. Alguns fatores são possíveis de interferir na velocidade com que essas reações acontecem. Quais são esses fatores? Vou citar alguns. Por exemplo, a temperatura. Não é à toa que nós usamos para conservar os nossos alimentos, as baixas temperaturas, os freezers da vida. Nós temos também a concentração dos reagentes, nós temos a superfície de contato, temos também a luminosidade, temos a pressão, isso quando no sistema houver substâncias na fase gasosa, e temos um fator importantíssimo. Hoje, a indústria, por exemplo, não vive sem esse fator, que é o fator catalisador. Então, esses fatores, eles podem acelerar ou retardar a velocidade de uma reação. Nosso experimento, nós iremos discutir alguns desses fatores. Ok, nós vamos propor duas atividades para vocês. A primeira atividade, ela constará dos seguintes fatores, dos seguintes materiais, melhor dizendo. Vocês deverão utilizar batata cozida, batata crua, copos descartáveis e uma água oxigenada 10 volumes, aquela que nós compramos facilmente na farmácia. Então, qual é o procedimento? Vocês deverão pegar essas batatas, cortar em cubos, tanto a crua quanto a cozida. Logicamente, a cozida vocês podem cozinhar e em seguida cortá-las em cubo. Irão pegar essas batatas cozidas e as batatas cruas e colocar em copos descartáveis separados. Em seguida, irão acrescentar, tanto nas batatas cruas quanto nas batatas cozidas, gotas de água oxigenada a 10 volumes. Irão anotar as suas observações feitas durante o experimento e, ao longo desses experimentos, deverão também retirar fotografias que irão constar na atividade escrita, na proposta, na confecção dessa atividade. Essas fotos irão auxiliá-los como resultado da proposta. Ok, o segundo experimento, iremos utilizar alguns materiais, tais como 2 comprimidos efervescentes, 2 copos descartáveis, água de torneira e um simples cronômetro. Como será feito esse experimento?
Vocês vão pegar um comprimido desses efervescentes, vai partir em 4 pedaços, vai colocar no copo descartável e em seguida vai acrescentar 100 ml de água. Vai repetir esse experimento agora com o comprimido inteiro. Nas duas partes do experimento, tanto com o comprimido partido quanto inteiro, deverão usar o cronômetro para cronometrar o tempo de reação dessas duas atividades. Então, vocês irão confeccionar um relatório. Assim, nós já discutimos na sala de aula o que é um relatório. Só para lembrar quais as partes que devem conter esse relatório. Primeiro, esse relatório irá constar de uma introdução. Essa introdução, ela deve ter uma parte teórica sobre o conteúdo cinética química. Em seguida, após a introdução, deverão criar uma parte chamada metodologia. Essa metodologia consta de descrever o processo do experimento. É como foi feito esse experimento, partes por partes, inclusive citando os materiais que foram utilizados durante o experimento. É interessante que nessa metodologia os passos fiquem bem claros. Em seguida, vocês devem escrever os resultados obtidos nesses experimentos. Nesses resultados, vocês devem devem colocar as fotografias retiradas durante a confecção do experimento. Essas fotos são interessantes porque demonstram a veracidade dos teus dados. Então, em seguinte, após a descrição desses resultados, deverão fazer uma análise e uma discussão desses resultados. Claro, sempre tomando como base o seu referencial teórico, que foi desenvolvido lá na introdução. Por último, após essa discussão, que é a parte mais importante, diga-se de passagem, a parte mais importante do relatório, quero que vocês deem uma ênfase bastante à questão da análise de resultados e a discussão desses resultados. Vocês deverão concluir esse trabalho, logicamente, com um referencial teórico na mão, um experimento e um resultado. Vocês podem chegar a uma conclusão. E essa conclusão, ela deve ser postada também nesse relatório. E por último, para fechar, como todo trabalho de autenticidade, como todo trabalho científico, ele deve conter uma referência. A referência é quem dá o embasamento, que dá respaldo ao que você está propondo no seu experimento. Deverão trazer esse material na próxima aula presencial. Queiramos nós que seja na próxima semana. Acreditamos assim que será. Desejamos então a todos vocês alunos um bom trabalho e uma boa semana de estudo.